Bem-vindos à nossa aula de português. No dia de hoje, vamos conversar sobre o pretérito perfeito composto do indicativo, que faz parte dos tempos compostos. O pretérito perfeito composto do indicativo, ele é usado para indicar uma ação repetida, que ela teve origem no passado e ela se estende até o presente momento. Por exemplo, acompanha essas frases. Eu tenho corrido na praia todos os dias de manhã. Então, aqui nós temos a ideia de uma pessoa que ela começou a correr na praia todos os dias de manhã e ela continua atualmente também correndo na praia todos os dias de manhã. Segunda frase, eu tenho estudado demais ultimamente. Então, nesses últimos tempos, essa pessoa começou a estudar muito e ela continua estudando muito. Ela continua estudando demais, demasia ultimamente. Olha o terceiro exemplo. Meu marido tem trabalhado muito ultimamente. Então, o marido desta pessoa começou a trabalhar muito e continua trabalhando muito até agora. Então, temos sempre essa ideia, assim, de algo que começa no passado e continua até agora, ok? A formação do pretérito perfeito composto do indicativo é a seguinte: sempre vamos utilizar o verbo ter auxiliando o verbo principal que deve estar no particípio, ok? E esse verbo ter, ele deve ser conjugado no presente do indicativo. Como vocês podem ver aí nessa tabela aqui do vídeo, né? Então, temos eu tenho, você tem, ele tem. Nós temos, vocês têm e eles têm, ok? Então, sempre vamos utilizar esse verbo ter como auxiliar, ok? E o verbo seguinte deve estar sempre no particípio. Então, aqui nós temos alguns outros exemplos, assim, um pouco mais detalhados para vocês verem mais ou menos como funciona. Ó, nós temos comido muita proteína. Então, esse temos comido passa a ideia de que comemos e ainda estamos comendo muita proteína. Tenho estudado muito para o exame. Aqui temos a ideia de que eu comecei a estudar e eu continuo estudando muito para o exame. E o terceiro exemplo, ultimamente tenho assistido muita novela. Então, esse ultimamente, essa palavra, ela serve como um reforço dessa ideia. Ela muito constantemente é utilizada neste tempo verbal. Então, ultimamente, nesses últimos tempos, de uns tempos para cá, né? Tenho assistido muita novela. Esse tenho assistido, então eu comecei a assistir e eu estou assistindo muita novela ainda. Ok? Aqui temos mais alguns exemplos. Observem, eu tenho corrido na praia antes do trabalho. Esse tenho corrido, né? Eu comecei a correr e continuo correndo sempre antes de trabalhar. Então, nós temos aí esta ação que ela começou no passado, essa pessoa ela começou a correr e ela continua correndo ainda nos tempos de hoje. Meu filho tem andado distraído na escola. Então, esse tem andado, ele também passa essa ideia de algo que começou, né, e continua. O meu filho, ele começou a estar distraído, né? Então, ele começou e ele até agora, ele continua distraído na escola. Terceiro exemplo, os alunos têm estudado todos os dias depois das aulas. Então, nós temos aí os alunos que eles começaram a estudar e eles estão estudando todos os dias depois das aulas, certo? Aqui nós temos mais alguns exemplos, agora que vocês já entenderam como que funciona o pretérito perfeito composto, ok? Então, acompanhem a leitura, a pronúncia. Nós temos praticado muito. Eu tenho limpado meu carro. Eu tenho cozinhado muito para a família. Eu tenho comprado uma dúzia de ovos.
Tenho feito muitos exercícios ultimamente. Ela tem desligado a TV quando vai estudar. Nós temos prestado atenção na aula virtual. Então, aqui só recapitulando, certo? Então, o pretérito perfeito composto do indicativo, ele indica uma ação que ela começou no passado e ela continua até o presente, ok? Sempre temos essa ideia de continuidade, de algo que começou e continua se repetindo até os dias de hoje, até a atualidade, ok? Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, como vocês sabem, eu estou sempre à disposição, ok? Muito obrigada e tchau!